Imagine uma cidade tão cheia de corrupção, violência e imoralidade que acabou atraindo a ira de Deus. Duas cidades, Sodoma e Gomorra, se tornaram um sinônimo de decadência e destruição divina. Mas o que realmente aconteceu ali seria apenas um mito antigo ou uma história com verdades ocultas que ainda ecoam até os dias de hoje? Hoje, você vai descobrir a verdadeira história por trás da destruição de Sodoma e Gomorra, um dos episódios mais impactantes e controversos de toda a Bíblia. Vamos explorar as raízes do pecado que mancharam essas cidades, entender o motivo do julgamento severo de Deus e o que os achados arqueológicos nos revelam sobre o que aconteceu ali. Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode mudar completamente sua visão sobre esse capítulo sombrio das Escrituras. E o mais importante, será que a história de Sodoma e Gomorra é um alerta para o mundo atual? Fique comigo até o final deste vídeo e vamos desvendar juntos todos os segredos dessa narrativa explosiva. Se você ama mergulhar nas histórias bíblicas e descobrir seus mistérios, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas futuras revelações. Quem eram Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra são mencionadas na Bíblia como duas das cidades mais infames da história antiga, principalmente conhecidas por sua destruição como resultado do julgamento divino. Para entender plenamente essa narrativa, é essencial mergulhar no contexto bíblico, histórico e cultural dessas cidades, explorando quem eram, como viviam e o que as tornou alvos do juízo de Deus. Sodoma e Gomorra estavam situadas na região do Vale do Jordão, próximo ao Mar Morto, numa área fértil e próspera. Esse vale, descrito em Gênesis como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, Gênesis 13:10, era altamente desejável, oferecendo boas condições para a agricultura e a criação de gado. As cidades prosperavam economicamente e eram vistas como centros importantes na região devido à sua localização estratégica, facilitando o comércio e a interação com outras civilizações próximas. A descrição do local em Gênesis sublinha a ideia de que Sodoma e Gomorra estavam em um ambiente de abundância, que contrastava fortemente com a decadência moral de seus habitantes. A prosperidade material, no entanto, não refletia a qualidade espiritual e moral de suas populações, que se afastavam dos padrões divinos. O relato bíblico enfatiza que as cidades de Sodoma e Gomorra eram marcadas por práticas corruptas e pecaminosas que iam muito além da imoralidade sexual, frequentemente destacada. Essas práticas incluíam injustiças sociais, falta de hospitalidade, violência e exploração dos mais vulneráveis. Ezequiel 16:49-50, por exemplo, descreve os pecados de Sodoma de forma abrangente. Eis que esta foi a iniquidade de tua irmã Sodoma. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas. Mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. E se ensoberbeceram e fizeram abominações diante de mim. Pelo que, vendo isso, as tirei do seu lugar. Essas cidades representavam, portanto, um exemplo do desvio total dos valores que Deus desejava para a humanidade. Os habitantes eram conhecidos por sua arrogância, ganância e opressão, vivendo de maneira que ignorava completamente a ética e a justiça divina. A referência a Sodoma e Gomorra ao longo das Escrituras, como em Jeremias e Isaías, sempre evoca o pior exemplo de comportamento humano contra Deus e contra o próximo. A narrativa de Sodoma e Gomorra no livro de Gênesis, especialmente nos capítulos 18 e 19, é central para entender a acusação moral contra essas cidades. Quando os anjos visitam Sodoma e são recebidos na casa de Ló, a tentativa dos homens da cidade de violentar os visitantes é retratada como a culminação de sua decadência moral. Esse episódio é frequentemente citado como um exemplo extremo da inhospitalidade e violência que imperavam nessas cidades. Os atos cometidos pelos habitantes de Sodoma e Gomorra simbolizam um nível de depravação que, segundo a narrativa bíblica, clamava aos céus por justiça. Essa imagem de pecado coletivo é reforçada pelas diversas menções ao longo da Bíblia, onde Sodoma se torna um sinônimo de comportamento abominável, como visto em Lucas 17:28-30, onde Jesus compara a sociedade nos dias de Sodoma com a que precederá a sua segunda vinda. Ló, sobrinho de Abraão, é um personagem-chave na história de Sodoma. Ele escolheu viver em Sodoma por sua prosperidade, mas mesmo sendo um homem justo, 2 Pedro 2:7-8,
ele se encontrava em constante tormento espiritual por causa da conduta dos seus vizinhos. A escolha de Ló de residir em Sodoma ilustra a tentação que as riquezas e o conforto material podem representar, mesmo diante de uma sociedade moralmente corrupta. A história de Ló serve como um contraste entre a vida piedosa e a perversidade ao seu redor, destacando a tensão entre a busca por prosperidade material e a manutenção da integridade espiritual. Sodoma e Gomorra não são mencionadas apenas para ilustrar o juízo divino, mas também para enfatizar a paciência de Deus e a seriedade do pecado. O diálogo de Abraão com Deus, intercedendo pela cidade e pedindo que ela fosse poupada se houvesse ao menos 10 justos ali, destaca a disposição de Deus em demonstrar misericórdia diante de uma sociedade absolutamente corrupta. No entanto, a ausência de justos em número suficiente levou à decisão final de destruição, reforçando a mensagem de que o pecado tem consequências. Portanto, Sodoma e Gomorra são mais do que meras cidades do passado. Elas se tornaram um lembrete perene dos limites da paciência divina e da importância de viver em conformidade com os valores de justiça e compaixão. A história de Sodoma e Gomorra não se resume apenas à sua destruição, mas envolve um profundo estudo sobre os pecados que levaram ao julgamento de Deus. A Bíblia descreve essas cidades como símbolos da corrupção e da decadência moral humana, mas para entender o que realmente aconteceu, é necessário explorar os tipos de pecados que caracterizavam essas sociedades. A narrativa bíblica e outros textos antigos nos ajudam a ter uma compreensão mais ampla das razões pelas quais Deus decidiu intervir de maneira tão drástica. Um dos aspectos mais destacados na narrativa de Sodoma e Gomorra é a imoralidade sexual, especialmente ilustrada na cena em que os homens da cidade tentam violentar os 2 anjos que visitavam Ló. Em Gênesis 19, vemos a chegada dos anjos a Sodoma e sua recepção por Ló, que insistiu para que eles pernoitassem em sua casa. Logo, a narrativa nos apresenta um quadro chocante, mas antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram-lhe: Onde estão os homens que te vieram nesta noite? Traze-os fora nós, para que os conheçamos. Gênesis 19, 4 e 5. Esse conhecer é uma referência à intenção de violência sexual, que simboliza o ápice da perversidade em Sodoma. A gravidade do pecado é expressa pelo fato de que toda a população masculina se envolveu na tentativa de cometer esse ato, demonstrando como a depravação era generalizada e coletiva. Esse comportamento é visto como uma violação extrema das leis de hospitalidade e dignidade humana, algo que era culturalmente imperativo no Antigo Oriente Próximo. Embora a imoralidade sexual seja frequentemente o foco principal, o pecado de Sodoma não se limita a isso. O profeta Ezequiel lança mais luz sobre a variedade de transgressões dessas cidades. Em Ezequiel 16, 49 e 50, lemos: Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. E se ensoberbeceram e fizeram abominações diante de mim. Pelo que, vendo isso, as tirei do seu lugar. Esses versículos indicam que Sodoma e Gomorra não apenas transgrediram com imoralidade sexual, mas também falharam em praticar a justiça social. Elas eram cidades caracterizadas pela arrogância, riqueza excessiva e negligência dos pobres e necessitados. Havia fartura e prosperidade, mas não havia compaixão ou senso de responsabilidade social. A combinação de orgulho, excesso de ociosidade e indiferença ao sofrimento alheio fez com que essas cidades se tornassem completamente opostas aos princípios de justiça e misericórdia que Deus exigia. Além dos aspectos sociais e morais, as ações dos habitantes de Sodoma e Gomorra também são vistas como um desafio direto à autoridade e à santidade de Deus. A tentativa de violência contra os anjos, que eram mensageiros divinos, não era apenas uma violação moral, mas também um ato de afronta contra o próprio Deus. Isso representa um desprezo pela presença de Deus e uma recusa em se submeter a qualquer forma de lei divina. A destruição das cidades, portanto, é retratada não apenas como um julgamento sobre ações individuais, mas como uma resposta à rebelião total contra Deus. Um dos aspectos mais marcantes na narrativa de Sodoma e Gomorra é a falta de arrependimento coletivo. Ao contrário de Nínive, que se arrependeu diante da pregação de Jonas,
Não há qualquer indicação de que os habitantes de Sodoma e Gomorra estivessem dispostos a mudar seus caminhos. O pedido de Abraão a Deus para poupar a cidade, se houvesse ali 10 justos, mostra a gravidade da situação. Nem mesmo um pequeno grupo de pessoas justas pôde ser encontrado para justificar a misericórdia divina. Esse elemento ressalta a ideia de que o pecado de Sodoma e Gomorra era profundamente enraizado e endêmico, afetando toda a sociedade. Não era apenas um pecado ocasional ou de uma minoria, mas uma cultura de corrupção que havia se tornado norma. A falta de qualquer sinal de arrependimento ou mudança de comportamento serviu para selar o destino dessas cidades. Os pecados de Sodoma e Gomorra não são apenas um relato histórico, mas um alerta contínuo ao longo das Escrituras. Diversas passagens bíblicas, como em Lucas 17, 28 e 30 e 2 Pedro 2,6, usam o exemplo de Sodoma para alertar outras gerações sobre os perigos de viver em rebeldia contra Deus. Essas cidades se tornaram um emblema da consequência inevitável do pecado não arrependido e do desafio à moralidade divina. A história de Sodoma e Gomorra, portanto, vai além do que aconteceu fisicamente. Ela revela a seriedade com que Deus trata a injustiça, a imoralidade e a recusa em seguir os seus caminhos. É uma narrativa que continua a ressoar como um aviso para que a humanidade reavalie seus valores e ações diante de um Deus que é tanto justo quanto misericordioso. A ira de Deus. Por que as cidades foram destruídas? A destruição de Sodoma e Gomorra é um dos eventos mais impactantes e controversos da Bíblia, levantando questões sobre a ira divina, o julgamento e a justiça de Deus. Para entender por que essas cidades foram destruídas, é necessário explorar o diálogo entre Deus e Abraão, a profundidade do pecado coletivo e a decisão final do juízo divino. Essa história revela muito sobre o caráter de Deus e serve como um poderoso exemplo de suas interações com a humanidade ao longo das Escrituras. A narrativa do julgamento de Sodoma e Gomorra começa com um diálogo notável entre Deus e Abraão, onde Abraão intercede pelas cidades. Em Gênesis 18, 16 ao 33, Deus revela a Abraão a decisão de verificar as queixas contra Sodoma e Gomorra, e disse o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Gênesis 18, 20. Essa passagem indica que Deus não age de forma impulsiva. Ele ouve o clamor do pecado e age em resposta à injustiça contínua. Abraão, ciente do que estava para acontecer, começa uma intercessão ousada, pedindo a Deus que poupe a cidade se houvesse nelas pelo menos 50 justos. Em um diálogo comovente, Abraão diminui o número progressivamente, pedindo a Deus que não destrua as cidades mesmo que apenas 10 justos fossem encontrados. Esse diálogo destaca a disposição de Deus em demonstrar misericórdia e a seriedade com que ele considera a justiça e a presença dos justos em uma sociedade. Porém, a triste realidade era que nem mesmo esse pequeno grupo de pessoas justas podia ser encontrado em Sodoma. O julgamento de Sodoma e Gomorra reflete a santidade de Deus e a sua intolerância ao pecado persistente e não arrependido. A destruição dessas cidades não foi uma decisão arbitrária, mas uma resposta a uma sociedade que havia se afastado completamente dos padrões de justiça, misericórdia e reverência a Deus. A Bíblia descreve Deus como justo e santo, e esse evento demonstra como o julgamento divino é uma expressão de sua natureza moral. Em várias passagens das Escrituras, vemos que Deus é paciente e lento para a ira, como em Êxodo 34, 6 e 7, onde ele se descreve como compassivo e misericordioso, tardio em irar-se e grande em bondade e verdade. No entanto, essa paciência tem limites, especialmente quando uma sociedade atinge um nível de corrupção e violência que clama por justiça. O julgamento sobre Sodoma e Gomorra não é apenas um ato de ira, mas uma resposta necessária à recusa coletiva em reconhecer Deus e em viver de acordo com os princípios morais estabelecidos por ele. Outro fator crucial para a destruição de Sodoma e Gomorra foi a total falta de arrependimento dos seus habitantes. Enquanto outras cidades na Bíblia, como Nínive no tempo de Jonas, mostraram arrependimento e receberam misericórdia, Sodoma e Gomorra permaneciam firmes em seu pecado. Não há registro de qualquer tentativa de mudança ou de buscar o perdão de Deus. Em vez disso, a rebeldia e a arrogância se tornaram características definidoras das cidades, mostrando uma sociedade que estava além do arrependimento. Essa recusa em mudar seus caminhos é vista na narrativa dos anjos que visitam Ló. Mesmo diante de um milagre visível,
os anjos cegando os agressores para proteger Ló e sua família. Os habitantes de Sodoma não cessam em sua hostilidade. Esse comportamento ilustra uma dureza de coração que se recusa a reconhecer a intervenção divina, mesmo quando confrontada com evidências claras. A destruição de Sodoma e Gomorra não foi apenas um evento isolado. Tornou-se um exemplo duradouro ao longo das Escrituras sobre a seriedade do pecado e a justiça de Deus. Em diversas passagens, como em 2 Pedro 2,6 e Judas 1,7, a Bíblia usa o exemplo de Sodoma para advertir contra a imoralidade e o desrespeito às leis divinas. Essas cidades se tornaram o símbolo máximo das consequências do pecado desenfreado e da rejeição de Deus. Além disso, o evento é frequentemente lembrado como um alerta não apenas para aqueles que vivem em rebeldia, mas também para os justos, para que não se envolvam ou sejam complacentes com práticas contrárias à vontade de Deus. A destruição de Sodoma e Gomorra lembra que, enquanto Deus é misericordioso e paciente, Ele também é um juiz que age em defesa da santidade e da justiça. As lições de Sodoma e Gomorra transcendem o tempo e continuam a ser relevantes hoje. A narrativa chama atenção para a necessidade de justiça, arrependimento e reverência a Deus. É um lembrete de que a indulgência contínua em práticas corruptas e imorais não é apenas uma questão de escolha pessoal, mas tem implicações espirituais profundas. A história de Sodoma e Gomorra nos desafia a refletir sobre nossas próprias vidas e sociedades. Estamos vivendo de maneira que agrada a Deus? Estamos dispostos a mudar quando confrontados com o erro? A destruição dessa cidade serve como uma advertência solene de que o julgamento divino é real, mas também como uma oportunidade para nos voltarmos para Deus enquanto ainda há tempo para arrependimento e mudança. Dessa forma, o juízo sobre Sodoma e Gomorra é muito mais do que uma história de ira divina. É uma mensagem de justiça, advertência e esperança de que, através do arrependimento, ainda podemos encontrar graça aos olhos de Deus. Evidências arqueológicas. Mito ou realidade? A destruição de Sodoma e Gomorra sempre gerou debates intensos, não apenas nos círculos teológicos, mas também entre arqueólogos e historiadores que buscam entender se esses eventos bíblicos foram reais ou apenas lendas. A pergunta crucial é: existe evidência arqueológica que apoia a narrativa da Bíblia sobre essas cidades? Ao longo das últimas décadas, várias expedições arqueológicas têm se dedicado a encontrar respostas, revelando descobertas fascinantes que trazem novas perspectivas sobre a destruição dessas cidades. Uma das principais dificuldades em encontrar evidências de Sodoma e Gomorra é a localização exata das cidades. A Bíblia as posiciona na região do Vale do Jordão, perto do Mar Morto, mas sem detalhes específicos. Esse mar é conhecido por ser um dos locais mais inóspitos e salgados da Terra, e acredita-se que as cidades poderiam estar em suas margens ou mesmo submersas sob suas águas. Vários locais ao redor do Mar Morto foram sugeridos como possíveis sítios de Sodoma e Gomorra. Um dos candidatos mais promissores é Tal El-Hammam, um sítio arqueológico na Jordânia, que apresenta sinais de uma destruição cataclísmica que remonta aproximadamente ao período em que a destruição de Sodoma e Gomorra é tradicionalmente situada. Esse local inclui ruínas de uma cidade que, em seu auge, teria sido uma das maiores da região, com grandes fortificações e evidências de prosperidade. As escavações em Tal El-Hammam revelaram camadas de destruição que sugerem um evento repentino e violento, compatível com o relato bíblico de fogo e enxofre caindo do céu. Arqueólogos encontraram indícios de materiais vitrificados, pedras e cerâmicas que foram derretidas por temperaturas extremamente altas, algo que não poderia ter sido causado por incêndios comuns. Estudos geológicos sugerem que a temperatura necessária para vitrificar esses materiais teria que ser superior a 2000 graus Celsius, o que aponta para um fenômeno altamente incomum. Além disso, a presença de altos níveis de enxofre na região reforça a ideia de uma destruição por fogo e enxofre, como descrito em Gênesis 19:24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra. Esse tipo de destruição poderia ter sido causado por um evento natural raro, como uma explosão aérea similar à que ocorreu em Tunguska, na Rússia, em 1908, onde um meteoro explodiu antes de atingir o solo, gerando um calor intenso e devastação em uma vasta área. A ideia de que Sodoma e Gomorra foram destruídas por um desastre natural ganhou força entre cientistas e arqueólogos. Algumas das teorias sugerem que um terremoto,
uma explosão de gás subterrâneo ou um impacto de meteoro poderiam explicar a destruição repentina e o fogo que se abateu sobre as cidades. A região do Mar Morto é geologicamente ativa e propensa a terremotos, o que torna plausível que um desses eventos tenha liberado gases inflamáveis do solo que poderiam ter se incendiado. Embora essas teorias não descartem a intervenção divina, para os teólogos, a maneira exata de como Deus realizou a destruição é menos importante do que o fato de que ele o fez. Elas ajudam a entender que a narrativa bíblica pode estar baseada em um evento real que foi interpretado como julgamento divino. A combinação de evidências arqueológicas e científicas aponta para a possibilidade de que a destruição de Sodoma e Gomorra foi um evento catastrófico que deixou uma marca duradoura na memória coletiva da região. Além das escavações, textos antigos de outras culturas também mencionam cidades semelhantes a Sodoma e Gomorra, descritas como locais de grande pecado e destruição. Escritos sumérios, babilônios e outros registros do Oriente Próximo mencionam cidades que foram consumidas pelo fogo e que estavam localizadas em áreas próximas ao Mar Morto. Essas tradições, embora não sejam idênticas à narrativa bíblica, fornecem um contexto que reforça a ideia de que algo extraordinário ocorreu naquela região. Os testemunhos de tradições orais e escritas complementam as descobertas arqueológicas, sugerindo que a história de Sodoma e Gomorra não é apenas um mito, mas possivelmente baseada em eventos reais que foram transmitidos de geração em geração. As evidências arqueológicas não têm a função de provar a fé, mas elas desempenham um papel fundamental em enriquecer nossa compreensão dos textos bíblicos. A busca pelas ruínas de Sodoma e Gomorra ajuda a contextualizar a história, conectando o relato bíblico com o mundo físico que podemos explorar e estudar. Para muitos, as descobertas em Tal el-Haman e outras áreas ao redor do Mar Morto oferecem uma ponte entre a fé e a história, mostrando que as narrativas da Bíblia, além de espirituais, têm raízes profundas na realidade histórica. Essa integração entre arqueologia e teologia fortalece a compreensão de que as histórias bíblicas, embora escritas para ensinar lições espirituais, também refletem eventos que marcaram o mundo antigo. A destruição de Sodoma e Gomorra, portanto, não é apenas uma advertência moral, mas também um testemunho da complexidade da interação entre o divino e o mundo natural, deixando um legado que continua a intrigar e a inspirar exploradores, estudiosos e fiéis ao redor do mundo. O legado de Sodoma e Gomorra, lições para os dias de hoje. A destruição de Sodoma e Gomorra não é apenas uma narrativa histórica e teológica, é uma advertência que transcende o tempo e ecoa até os dias de hoje. Essas cidades se tornaram um símbolo universal do juízo divino contra o pecado e a corrupção moral, mas também carregam lições importantes sobre justiça, misericórdia e a necessidade de arrependimento. O legado de Sodoma e Gomorra vai além da devastação, oferecendo uma reflexão profunda sobre o comportamento humano e as consequências de ignorar os padrões estabelecidos por Deus. Uma das lições mais evidentes de Sodoma e Gomorra é a advertência clara contra a decadência moral. As cidades eram marcadas pela imoralidade sexual, violência, injustiça social, arrogância e falta de hospitalidade, criando um ambiente de pecado que se tornou insustentável aos olhos de Deus. Essa narrativa destaca que uma sociedade que vive sem freios morais e sem respeito pelas leis divinas caminha inevitavelmente para a destruição. Nos dias de hoje, as atitudes e comportamentos que caracterizaram Sodoma e Gomorra ainda podem ser vistas em várias partes do mundo. A crescente relativização de valores morais, a normalização da violência e da exploração, e a indiferença à justiça social são desafios contemporâneos que refletem os problemas das antigas cidades. A história de Sodoma e Gomorra serve como um alerta para todas as gerações, lembrando que as consequências do pecado não afetam apenas indivíduos, mas podem corromper e destruir sociedades inteiras. O julgamento de Sodoma e Gomorra também ressalta a justiça de Deus e a seriedade com que ele trata o pecado. A destruição das cidades foi uma resposta contínua à recusa em se arrepender e mudar de vida. Este evento ensina que Deus não ignora o pecado e que sua justiça não pode ser subestimada. No entanto, o diálogo entre Abraão e Deus sobre a possível salvação das cidades também revela a disposição divina em mostrar misericórdia, caso houvesse um grupo mínimo de pessoas justas. Para os dias de hoje, essa lição enfatiza a importância do arrependimento sincero e da busca por uma vida que honre a Deus. A história de Sodoma e Gomorra chama a atenção para a necessidade de não apenas reconhecer nossos erros, mas também de buscar uma transformação genuína.
O arrependimento é visto como o caminho para a restauração e o perdão, e a ausência dele é o que, em última instância, levou Sodoma e Gomorra à sua destruição. Ló, sobrinho de Abraão, é apresentado como um homem justo que vivia em meio à perversidade de Sodoma. Apesar de sua justiça, Ló se encontrou em constante angústia por causa do comportamento de seus vizinhos, como descrito em 2 Pedro 2:7-8. Sua presença, no entanto, não foi suficiente para mudar o destino da cidade, mas sua história mostra o impacto que um justo pode ter, mesmo em um ambiente corrupto. Essa narrativa é um lembrete para os dias atuais de que os justos têm um papel crucial em suas sociedades. Eles são chamados a ser luz em meio às trevas, influenciando positivamente ao seu redor, defendendo a justiça e agindo com compaixão. Embora a presença dos justos nem sempre seja suficiente para evitar o juízo sobre uma sociedade, seu exemplo de integridade e fé pode servir de refúgio para aqueles que buscam a verdade e um caminho diferente. Outro aspecto importante que emerge da história de Sodoma é o chamado à hospitalidade e à justiça social. As cidades foram condenadas não apenas pela imoralidade, mas também pela arrogância e pela recusa em ajudar os necessitados. Em Ezequiel 16:49, Deus destaca que o orgulho, a fartura e a falta de cuidado com os pobres foram parte das razões para o julgamento de Sodoma. Essa crítica aponta para a importância de uma sociedade justa, onde a generosidade e o cuidado com os vulneráveis são práticas centrais. Nos tempos modernos, a mensagem de Sodoma e Gomorra continua a desafiar comunidades e indivíduos a avaliar como tratam os necessitados, os marginalizados e os estrangeiros. A hospitalidade não é apenas uma questão de cortesia, mas uma expressão prática de justiça e amor ao próximo, valores que são fundamentais no ensinamento bíblico. A história de Sodoma e Gomorra é frequentemente usada nas Escrituras para ilustrar o julgamento futuro e o estado atual do mundo. Jesus, em Lucas 17:28-30, compara os dias de Sodoma com os dias que antecederão sua segunda vinda, destacando que as pessoas estariam vivendo suas vidas sem perceber o iminente julgamento. Essa comparação sublinha a ideia de que a sociedade continua a ignorar os sinais de advertência e a necessidade de se preparar para o encontro com Deus. Para o mundo contemporâneo, Sodoma e Gomorra servem como um espelho, refletindo as falhas humanas e a urgência do arrependimento. A mensagem central é que o reino de Deus já começou, mas ainda não está completo. Vivemos em uma tensão entre o já e o ainda não, onde Deus continua a chamar as pessoas ao arrependimento enquanto há tempo. Em resumo, o legado de Sodoma e Gomorra é uma mensagem atemporal que desafia todos a refletirem sobre suas vidas e suas sociedades. É um lembrete poderoso de que o comportamento humano tem consequências e que, embora Deus seja misericordioso, Ele também é justo. A história dessas cidades antigas continua a falar às consciências modernas, convidando todos a uma vida de justiça, arrependimento e verdadeira transformação diante de Deus. Sodoma e Gomorra nos deixam uma lição poderosa e atemporal. Essas cidades não foram destruídas apenas por seus atos, mas pelo coração endurecido, pela falta de arrependimento e pela rejeição contínua à justiça e misericórdia de Deus. Hoje, somos convidados a refletir sobre nossas próprias vidas e a sociedade ao nosso redor. Será que estamos ignorando os mesmos sinais de alerta que aquelas cidades desprezaram? Será que estamos vivendo de forma que agrada a Deus, ou estamos nos afastando dos seus caminhos? Essa história nos lembra que o arrependimento e a mudança de atitude ainda são possíveis e que a justiça de Deus não é apenas punitiva, mas também uma chamada urgente para voltarmos ao que é certo. Não importa onde estamos ou o que fizemos, sempre há espaço para a graça e o perdão quando nos voltamos para Deus. E aí, o que você achou dessa verdadeira história de destruição e pecado revelada? Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre as lições que podemos aprender com Sodoma e Gomorra. Você acha que a história dessas cidades é um alerta para os nossos dias? E se você gostou desse conteúdo e quer continuar explorando as histórias bíblicas de uma maneira profunda e reveladora, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal Narrativas Bíblicas e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos episódios. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que precisam conhecer essa história e entender suas lições para os dias de hoje. Se inscreva agora mesmo e faça parte da nossa comunidade, onde a cada semana exploramos o fascinante mundo da Bíblia,
descobrindo as verdades por trás dos textos antigos e trazendo ensinamentos que continuam a impactar nossas vidas hoje. Quer ver mais vídeos como este? Comente aqui embaixo quais outras histórias bíblicas você gostaria de ver exploradas no canal. Muito obrigado por assistir, que Deus abençoe a sua vida e nos vemos no próximo vídeo.